Olá, pessoal. Hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui com a minha amiga Lígia Pimentel. A Lígia é uma pessoa muito especial que eu venho tendo um certo contato, principalmente pela internet, graças a essa possibilidade que a internet nos proporciona. E a Lígia, ela vai se apresentar aqui, mas ela é, além de economista, veterinária, pecuarista, uma pessoa incrível, está sempre divulgando e falando sobre a pecuária, sobre a carne bovina, e nada mais do que assim, um presente aqui para todos nós conversar um pouquinho com a Lígia hoje sobre o livro, e especialmente sobre essa questão de biodiversidade, que vocês vão ver aqui que a Lígia tem uma vasta experiência nessa área, principalmente com essa relação dela com o campo, como pecuarista. Então, primeiro de tudo, Lígia, muito obrigada pela tua generosidade de conversar hoje comigo, ter aceitado o convite e conversar sobre o livro, que acho aí que também, desde o início, gostou dele. É, Sim, esse eu trouxe livro a versão aqui traduzida, tem o sem capital traduzida, lá né? também, sim, mas eu É. trouxe a sua. Ah, então muito Obrigada obrigada, pelo Lígia. convite. Obrigada, uma Imagina, alegria estar aqui, imagina. uma alegria. Para a Lígia falar aqui um pouquinho e contar um pouco da história dela. Não, o bom da vida é ser simples. Eu venho de uma família, né, desculpa, eu venho de uma família de produtores rurais, então eu sinceramente, Lívia, assim, eu não sei o que é ganhar a vida, sem ser o que vem do campo, né. Eu não sei o que é ganhar dinheiro sem trabalhar com o campo. Então isso vem já de gerações, é uma referência muito forte. A minha mãe meu pai era agrônomo, minha mãe era veterinária, mas a gente vem de outras gerações também de produtores rurais, e eu, por influência da minha mãe, me formei, me graduei primeiramente em medicina veterinária, sempre amei os animais, né, mas já no final da graduação, eu comecei a gostar muito de estar no escritório, né, essa parte gerencial. Eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de consultoria e acabei entrando nessa área de inteligência de mercado e gestão, né. Qual que é o objetivo disso? É tornar as propriedades mais produtivas, mais eficientes, fazer mais com menos recursos, né. E, obviamente, assim, respeitando mais a natureza, produzindo de forma menos custosa, mais econômica. Então esse é o objetivo principal, né, do nosso trabalho. E eu tive uma vivência muito intensa com o campo, tanto que brevemente morei na cidade, mas a gente não conseguiu, vim parar no meio do mato de novo. E eu entendo que a natureza ela traz grandes lições para a gente, uma consciência, que muitas vezes, a cidade nos aliena dessa consciência, que é de fato conhecer a natureza. A gente das cidades, a gente costuma idealizar a natureza, idealizar de uma forma muito romântica, o que não significa o exato oposto, tá, que a gente tem que destruir ela, normalmente as pessoas entendem o exato oposto, né, mas não é isso. Sim. Estando na natureza, você entende os desafios e que, para que ela te dê a sua subsistência, você precisa respeitá-la, trabalhar junto com ela. Então, a gente vai falar aqui hoje de agricultura extrativista, agropecuária, na verdade, né? Extrativista e regenerativa. A extrativista, normalmente, se você degradar aquele solo, se você degradar aquela natureza, ela não te devolve em produto e você morre de fome. Vamos falar de uma maneira bem simplista, né? É claro que a gente pode ver de uma outra maneira, a gente poderia ver isso como um avanço sobre áreas de floresta, né, então vou degradando e avançando, mas mesmo isso um dia vai ter fim, você entende? Então isso não é Claro. sustentável, isso não é viável se manter. E da mesma forma a gente precisa se alimentar, e para se alimentar a gente precisou fazer uma modificação na paisagem natural ali, de alguma forma. Então a gente precisa viver, em consonância, em harmonia com esses ambientes, né. Agora eu sempre falo isso é muito legal de falar, todo mundo fala tanto de biodiversidade, biodiversidade, e ninguém faz ideia do que é isso, viver lá no mato mesmo, viver porque tem medo de aranha, porque tem medo de cobra, a natureza não é só bicho fofinho, né, não é só um tamanduazinho aqui, uma anta ali, são animais que muitas vezes assustam a gente, um escorpião, um enxame de marimbondo cavalo, aquele desse tamanho, então a gente tem que aprender a conviver com esses animais, nesse desafio entre, combatê-los de forma harmônica, vamos falar assim, combatê-los
cada um no seu limite, né, não combatê-los de forma mortal, mas cada um no seu limite, Claro. e assim vai. Então eu vou dar um exemplo bem didático, né, a gente tem aqui em casa 5 crianças. Se tem uma caixa de marimbondo do cavalo ali perto da minha cozinha, eu não vou poder deixar, porque eles correm o risco de serem picados e é um bicho extremamente agressivo. Então é isso, a gente faz o controle, eles ficam um pouquinho mais longe, a gente defende nossa casa, a gente produz, né. Agora, tem uma coisa muito interessante nesse tema, que eu acho que é o mais importante. Quanto mais biodiverso for aquele ambiente, mais produtivo e rico em nutrientes ele é. Então isso, assim, existe uma falácia, um mau entendimento de que para produzir a gente não pode ter nada. E na verdade é o Uhum. contrário, quanto mais a gente produz, quanto mais saudável é o solo e quanto mais nutrientes ele provê para aquela planta, aquele pasto, né, ou aquela soja, aquele milho, aquele algodão, quanto melhor ele for, mais rico, né, mais biodiverso ele for, inclusive da terra para baixo, Pra melhor baixo. ele vai produzir, né. Ah, perfeito. Perfeito, Lígia. Agora eu até lembrei que eu coloquei no início dessa série, que eu tô chamando Em Defesa da Carne, eu coloquei uma conversa que eu tive com um colega teu veterinário, o Leonardo Canelas, e ele falou muito da qualidade do solo. Então ele explicou essa questão de como o solo saudável, com a microfauna ali presente, como isso vai reverter na melhor produção e como a gente consegue melhorar. E era na parte Perfeito. ali o livro estava ainda na parte nutricional e eu coloquei a fala dele, porque eu achei tão brilhante as pessoas também já terem um gostinho disso e entenderem que a gente não está falando aqui só do produto final lá na pontinha que é a carne bovina, e Uhum, outros tantos que o boi nos ajuda a fornecer, uhum. mas sim, lá no início, como é importante essa produção. Então aqui tu fez já um link perfeito com essa questão da biodiversidade. É, a gente precisa sempre ser equilibrado, né, Liv. Então, assim, se a gente falar hoje da situação das pastagens no Brasil, nós temos aproximadamente 27% de pastagens degradadas, tá. Mas isso já foi mais alto, já foi 35%. Então nós temos Olha só. revertido esse cenário, né. Por quê? Primeiro que tem uma pressão ambiental que não nos permite mais avançar sobre áreas de floresta. Todo mundo que Uhum. promove esse tipo de ação hoje, fora do limite legal, né, e das áreas onde se é permitido fazer isso, e hoje é quase impossível, para ser bem sincera, não se consegue licença, todo mundo que está fora é criminoso, né. E hoje nós temos o sensoriamento remoto, ou seja, através de satélite a gente identifica essa derrubada de mata ilegal imediatamente, é muito rápido. E a multa chega, às vezes, sem a gente saber. E há um travamento da comercialização do produtor. Ele não consegue nem vender para o frigorífico aquele animal, nem consegue pegar crédito no banco, ele fica travado de liquidez totalmente. As pessoas precisam entender isso, né. Quem age em desconformidade certamente será penalizado, e hoje é um Big Brother, você está sendo visualizado aqui, vigiado em tempo integral. Então isso as pessoas precisam entender que não é dessa forma, a gente vai desmatando, colocando gado em cima, enfim. Segundo, o gado, ele é um vetor do desmatamento ilegal, que acontece onde normalmente? Em terras públicas, né, terras irregulares e muitas vezes em reservas legais regulares, mas é uma invasão, né, por um grupo organizado. Por exemplo, na Amazônia, né, você tem que ter 80% de reserva legal, então imagina, de 100% da sua fazenda, 80% é reserva. Eles entram Uhum. num cantinho daquela reserva, invadem, desmatam e o vetor, o veículo é o gado, porque é muito mais fácil você colocar gado que busca seu próprio alimento do que você plantar uma cultura ali que precisa ser cultivada, adubada, colhida, Tratou. exige Uhum. uma manutenção muito maior, muito mais complexo, um investimento inicial muito maior. Então o gado normalmente ele é o vetor, mas novamente ele participa de atividades ilegais, ele não faz parte dessa pecuária, agropecuária consolidada, né, como a gente tem no Brasil. Esse é um primeiro ponto. Então, o que a gente preconiza hoje é uma reversão dessas pastagens bom, tiramos da frente aqui, então, o desmatamento ilegal para abertura de novas áreas. O que que acontece como efeito? Né, inclusive sob pena de multa, se eu fizer o contrário. Então, preciso ficar na minha área. Para eu ficar na minha Sim. área, eu preciso que ela seja produtiva, porque se ela não for produtiva, se essa pastagem estiver degradada, não tem produção de forragem, de comida para o animal, né, de pasto. Não tendo produção de pasto para o animal, eu mantenho muito poucas cabeças ali, aquele animal não ganha peso, ele demora muito para engordar, isso tudo é custo agregado. E o que custa Uhum. muito, né, não é muito bem remunerado. Então, como a gente fala que nós estamos comercializando commodity,
A commodity que ela é um produto de valor, de valor agregado muito baixo. Então não é um tênis que eu consigo colocar uma marca, fazer transformar ele num objeto de desejo, não é um copo Stanley, né, não é uma paleta mexicana que vem, assim, é uma moda agora comer o sorvete nesse formato, não. Ele é um produto necessário para a sobrevivência da população, da humanidade. Então a gente está falando de algodão, que serve para fazer roupa, por exemplo, Uhum. a gente está falando de soja, que hoje é tudo, né, um sonho de valsa tem soja, a soja é a nutrição do animal, a soja é base fundamental para aquelas barrinhas de cereal. Então ela Uhum. é Eu ia base comentar de um caso aí bem agora recente, né, emblemático, Lígia, né. que tivemos da soja, tá em tudo. Eu pensei: "Empresa compra soja, tanta soja, aonde que ela põe?". Pode comentar. Exatamente. Outro ponto é, a soja é uma fonte proteica importantíssima para veganos e vegetarianos, né, porque ela tem uma concentração proteica muito grande, muito alta. Muito forte. Então, dito isso, a gente consegue entender da importância desse produto até para quem está de fora e critica a grande produção e etc. Mas o ponto é que, se a gente tem uma propriedade improdutiva, degradada, que não consegue diluir seus custos fixos numa produção maior, que é como uma grande fábrica, é muito difícil ele se remunerar, porque a commodity não tem esse valor agregado. Ela precisa de giro, você precisa produzir em grandes quantidades. Eu não estou falando aqui que todo mundo precisa ser grande produtor, nós temos pequenos, Uhum. mas que precisam ter um giro alto para diluir aquele custo, custo de imposto, custo de benfeitoria, custo de depreciação, né? E quem tem a pastagem degradada não consegue fazer isso, é impossível, porque o animal não consegue ganhar peso, ele não consegue evoluir, né, em termos, nutricionais ali, consequentemente de carcaça, para virar alimento. E aí ele tem um problema, ou ele dá jeito naquilo, ou ele vai ter que ceder aquela área para outras culturas, outras pessoas que sejam mais eficientes do que ele, tá. Então essa por isso que a gente tem involuído no número de pastagens degradadas no Brasil. Tá bom? E um dos maiores custos da produção agropecuária hoje é a manutenção adequada dessas pastagens em boas condições, tá? E tem maneiras da gente fazer isso. Outra questão, quanto mais produtiva é a pastagem, mais carbono ela sequestra, tanto pela parte externa, que é visível, que nós conseguimos Uhum. visualizar, né, que Perfeito. é a estrutura da planta mesmo, por sinal, o pessoal fala muito de, inclusive é uma campanha do Ministério da Agricultura, de descarbonização da cadeia. Eu falo: "Gente, esse termo ele é totalmente inadequado, porque tudo é carbono. Carbono não é só o gás que a gente não vê, o CO2, né, o gás carbônico. Na verdade, carbono é tudo. Então, o carbono é a estrutura que é uma molécula que a planta sequestra para poder transformar aquela molécula na sua estrutura física que a gente vê, tá. Então, dali para Perfeito. cima, quanto mais perfilhos a gente tiver, o que que é perfilho? Aquela base da planta que solta as suas folhas. Então, quanto mais preenchida for aquela área menor, mais carbono sequestra da atmosfera. Só que dali para baixo, para isso poder acontecer, aí que está a mágica da pecuária. A gente tem 60% do carbono sequestrado, na verdade, pelas estruturas e micro-organismos debaixo da terra, que estão abaixo do solo, né. Então a maior parte do carbono está embaixo, que é o que a gente nem lembra, que a gente nem pensa Nem que vê. existe. Exato. Exatamente. Então dali para baixo a gente tem micro-organismos, a gente tem bactérias, nós temos fungos, nós temos animais invertebrados, tá. E nós temos uma, glicoproteína que se chama glomalina, importantíssima, que é produzida pelos fungos que ficam presos ali à raiz, da pastagem, na verdade de toda a raiz que tiver ali abaixo da terra, mas a gente está falando de pasto aqui, e que contribui para a estabilidade do solo e armazenamento de carbono e nitrogênio. Então, o carbono a gente diz que quer sequestrar, e o nitrogênio é importantíssimo para, ser provido para a planta, para que ela possa Pra crescer planta. também. Então, assim, para você entender, é uma produção que sequestra carbono, que é sustentável, que todo mundo gosta de cobrar aí do produtor, ela é produtiva, rentável e então ela é economicamente sustentável também. Então ela traz todo o ESG, né, que o pessoal gosta de falar, embutido. Sim. Então a gente fala de meio ambiente, a gente fala de social, porque as pessoas estão sendo empregadas ali, estão trabalhando, estão recebendo, estão ganhando, tocando suas vidas, né, e a gente fala de governança, porque você precisa ter
algum tipo de gestão ali positiva para isso funcionar, porque senão acaba degradando mesmo, né. Eu nem gosto tanto do termo ESG, acho que ele excluiu algumas coisas aí. Antigamente a gente falava de sustentabilidade, né, o ambiental, o social Sustentabilidade. e o econômico, achava mais pé no chão, assim, mas enfim, o pessoal vai criando as modas aí, a gente vai aderindo para explicar. Mas, Claro, basicamente, não existe uma produção extrativista que dure, que pare em pé por décadas, né. E hoje o Brasil, ele é um expoente na produção agropecuária, é o maior exportador do mundo, é o segundo maior produtor de carne do mundo, e ele faz isso que é o legal, Lívia, que eu falo assim, se a gente pegar a evolução, olha, desculpa a modéstia, a falsa modéstia aqui, mas eu me considero uma pessoa muito humana. Eu gosto de pensar muito nas pessoas, porque eu acho que não tem tragédia maior do que você ver uma criança desnutrida, como a gente vê quando viaja aí pelos rincões do Brasil, do Nordeste, do Norte, principalmente. Eu acho que não tem uma coisa mais triste do que você ver uma mãe, sem poder fazer um pré-natal, totalmente sem esperança, uma criança sem escola. Então, isso é muito ruim, né. E a gente ainda vive essa realidade de forma muito pujante aqui no Brasil. Mas, vamos fazer uma análise evolutiva disso. Na década de 90, o mundo tinha 4 milhões de habitantes. Desses 4 milhões de habitantes, 35% estavam abaixo da linha da miséria, da pobreza, que dava 1,4 milhão. Hoje nós dobramos essa população, nós estamos em 8 milhões. E olha que impressionante, só 10% estão abaixo da linha da miséria, da pobreza, ou 800 milhões. 8 bilhões, desculpa, perdão. aham, aham, sim, Então, eram 4 bilhões, a gente pulou para 8 bilhões e hoje somente, entre aspas, né, ainda é muita gente, mas diminuiu claro, o Brasil de 35%, proporcionalmente para 10%, e a gente conseguiu cair de 1,4 bi para 800 milhões de pessoas abaixo da linha da. 800 mil. E isso, o Brasil foi fundamental nessa construção, né, de menos gente passando fome, mais gente com recursos, mais gente com possibilidade de levar uma vida digna, né, com alimento, inclusive com alimento de qualidade, é isso preservando 67% do seu território com cobertura natural. Então, hoje, pouca gente sabe, 67% do território brasileiro tem cobertura natural, aproximadamente 30% é para produção agropecuária, e o resto é mais ou menos para infraestrutura, cidades, logística, portos, estradas, etc. Então, veja, o pessoal fala: "Nossa, mas tem 30% e a gente tem só, 4,5% aí de cidades". Pois é, Verdade. 30% para alimentar as cidades. Exato, Pois é, ninguém isso é vive. muito bom. Aí o pessoal fala: Ninguém "Nossa, mas exporta muito". Eu falo: "Não exporta tanto". As grandes commodities, soja, milho, algodão, açúcar, etanol, a gente exporta aproximadamente 33%. O restante fica aqui dentro, tá, só para você ter uma ideia. E os alimentos que compõem a cesta básica, a gente exporta aproximadamente 14%, o resto fica aqui dentro. Então não é tanto quanto as pessoas imaginam. Elas imaginam que seja 70, 80 e está bem olha, longe dessa proporção. Isso é uma crença, né. Quando a gente pega os isso. dados do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, a gente vê lá que essas proporções são bem menores. Muito bom, Lígia. Eu vou voltar em 2 aspectos quando tu citou, eu acabei lembrando, quando tu falaste do carbono, todo esse que a gente consegue estar ali nas raízes, de tudo isso que é retido ou que a gente consegue ter e não vê. Isso é algo interessante, às vezes, para as pessoas até que não lembram lá do colégio, do que aprenderam lá no ensino fundamental, porque seguidamente aquele infográfico que também está no livro, que mostra ali essa absorção do carbono no solo e comenta: "Isso produz um solo saudável, produz novos solos". Seguidamente as pessoas comentam algo do tipo: "Nossa, não lembrava disso. Nossa, não lembrava dessa Uhum. Essa simbiose das relação. plantas, dessa relação". Então, assim, como tu disseste no início, a gente tá, às vezes, tão afastado da natureza ou acha que é alguma coisa lá, que às vezes não faz essas pequenas conexões. Então isso é algo muito legal, essa questão de mostrar como funciona realmente aquela função do pasto, das forrageiras como um todo na nessa natu Esse ponto ele é muito importante e eu acho que entra um pouco num assunto que é muito crítico para mim, porque como eu falei para você, a gente tem 5 crianças aqui em casa, que é o conhecimento passado de forma isolada e não interdisciplinar. Então, quando eu aprendi, por exemplo, o que que era fotossíntese, porque quando a gente está inserido na natureza, vivendo lá na fazenda, fica tudo mais instintivo. Você vê aquilo acontecer.
Tem dia que o pasto cresce, por exemplo, a gente o que que o pasto precisa para crescer, né? Luz, temperatura e água, né. Então chega no verão aqui no Brasil, tem muita chuva, muito calor e muito sol. A gente vê o pasto às vezes crescer de um dia para o outro, assim, uma coisa incrível, você vê a diferença de um dia para o outro, é notável. Então fica mais fácil, mas quando você está 100% na cidade, e às vezes você não tem nenhum pé de manjericão na sua sacada, a gente aprende a fotossíntese de uma forma muito isolada, como se fosse uma coisa de outro planeta. Uhum, E fica aquele conhecimento ilhado, né, pendurado ali, e que não se isso. conecta com as coisas que a gente vê. Porque, nossa, a minha rua tem árvore, sim, mas essa árvore está aí faz trocentos anos, né, eu não vi ela crescer, ela já estava aí. Então não é uma coisa que a gente vê na prática acontecer. E eu acho que as pessoas não fazem essa conexão com o mundo real. Então a educação no Brasil, ela é muito voltada para o vestibular. Ela é muito voltada para passar de ano, chegar ao vestibular, depois chegar na faculdade. Ela não é voltada para a gente aplicar na vida prática, muitas vezes, né. Eu tenho essa impressão muito forte, foi uma coisa que eu senti também quando eu estava na escola, e de lá para cá acho que piorou bastante, que eu acho que vale a pena a gente reavaliar, porque você vê, estamos criando uma série de pessoas que não têm conhecimento do básico, absolutamente do básico, que é uma fotossíntese, é uma captura de carbono pela atmosfera. Estamos falando em descarbonização de cadeias, assim, uma coisa que não faz um pingo de sentido, isso não existe. Isso é uma idealização absurda. Aliás, se o carbono acabar, se a gente descarbonizar, nós vamos todos morrer, né, É, que que nem nós nós temos mesmos vamos carbono. existir. Então cria-se dado essas coisas: "Ah, Lígia, mas é um conceito, não é na prática". Eu falo: "Será que as pessoas estão pensando que é um conceito mesmo? Ou estão abominando o carbono, porque ele é necessário para a fotossíntese, para a gente poder se alimentar e Isso, etcétera. Então assim, a gente precisa voltar a implantar nas crianças, né, até nos adultos também, um conhecimento que converse com a realidade das coisas e com a prática útil desse conhecimento, né, e não só exato. acadêmica. Perfeito, perfeito. E outro ponto é que quando tu falava da pastagem e como é importante nós avançarmos e não termos mais essa degradação toda, eu lembrei de um convidado que nós tivemos nos Agronautas e ele comentou: "Eu preciso ser um excelente agricultor das minhas pastagens". Ou ele disse que o importante estava ali. Então, e isso é um detalhe, pelo menos eu sinto, que as pessoas mais urbanas, talvez que convivam mais na cidade, não imaginam, elas pensam assim: "Ah, acho que pasto é pasto". Às vezes entusiasmadas na variedade que tem no pasto, no bioma nativo, como a gente tem aqui no Pampa, por exemplo, tanta diversidade de forragem. Eu não imaginava, assim, que fosse tão amplo e tão bonito, múltiplo, essa variedade. E como é importante isso, como vocês têm esse conhecimento Por essencial. exemplo, né, cada capim tem que seguir o que é adequa ele tem que ser plantado num local que seja adequado para ele, né. Então tem que ver se o solo é mais rico, menos rico, né, tem manchas mais arenosas, as pessoas, elas de fato não sabem o que é isso. Então, acho que quando elas viajam, elas não prestam atenção na estrada, não detêm essa ideia, né. E isso é Exato. interessante até a gente expandir esse raciocínio para os próprios biomas brasileiros. Então, por exemplo, quando as pessoas passam pelo cerrado, falam: "Olha, aqui era soja", mas isso aqui era tudo floresta antes. Mas vocês acham que a floresta aqui era como? Como a Amazônia? Porque o cerrado é uma vegetação baixinha, né, uma vegetação arbustiva, que não é aquela mata que a gente imagina, Sim, aquela idealiza, a Mata exuberância. Atlântica, né, a floresta amazônica, ela é diferente. Ela é uma vegetação que de fato sequestra menos carbono, por sinal, se o problema é esse, né, essa questão, a grande questão carbono. Então a gente derrubou uma parte ali e colocou, cultura em cima, que seja pasto, que seja agricultura, para quê? Para a gente poder comer, para a gente poder combater a fome, para a gente poder dar uma oportunidade para essa criança que está perdida aí em algum lugar. Inclusive, aqui eu vou fazer o paralelo, que a gente precisa sempre ponderar, né, ponderar, veja bem, não é uma coisa nem outra, é ponderar. As regiões mais pobres do Brasil, que têm os piores indicadores socioeconômicos, são as regiões que estão no norte do Brasil, né, os municípios do norte, que é exatamente onde é totalmente proibido explorar hoje, é muito difícil, tá, é muito difícil. Então, assim, nem regularmente você consegue mais uma licença para explorar. E aí falta tudo, né, falta estrada, falta hospital, falta escola, falta luz, entendeu?
Então a gente precisa ponderar, né, até onde a gente pode ir com essa imagem idealizada, ultra idealizada que a gente tem da natureza e ao mesmo tempo respeitar essa natureza. Então como eu falo para você, eh, mais ainda do que a agricultura, a pecuária é uma atividade que, olha, não é mais uma floresta, mas é um pasto que pode ser muito denso, muito rico e abrigar nele uma biodiversidade riquíssima de floresta, Lindo. de floresta. Até porque hoje nas fazendas nós temos as reservas legais estabelecidas, então o animal tem até onde se refugiar, tá. Então isso é fantástico que a gente consegue produzir, consegue dar um sustento e uma oportunidade de vida para as pessoas e consegue preservar de forma muito biodiversa hoje. Sim. Então, em julho agora foi a última vez que a gente foi para a fazenda com a minha família, né, e estava chegando na fazenda lá, uma anta gigante, gigante, meu, enorme, atravessando a estrada lá mansinha, quietinha, e as crianças, tem 2 filhos do Alê e 3 filhos nossos, né. Os filhos do Alê são um pouquinho mais urbanos por essa vivência, eles: "Nossa, uma anta, meu, que fantástico", e tira foto e filme, quer mostrar para minha família. E é um animal que está em extinção, eu falei: "Pois é, aqui ele não está". Aqui Imagina. tem sempre, a gente vê sempre, né, lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o tamanduá-melete, macaco, então uma coisa que as pessoas veem e ficam impressionadas, e lá o pessoal fala: "Ah, legal". Tipo, tem, tá aqui. Né. Outra coisa, as pessoas acham que o produtor gosta de caçar, de matar, não é verdade, não é verdade. Ele tem um amor pelos animais, isso muitas vezes é regional, é mais difundido no norte essa cultura, por quê? Porque as pessoas lá não têm o que comer, então elas ainda se apegam à caça, tá. Uhum. Então você precisa as pessoas precisam entender também que onde tem pobreza, tem crimes ambientais. Sim, Entendeu? E onde tem menos pobreza, as pessoas têm essa consciência e apreciam, as pessoas apreciam esses animais. Elas têm esse cuidado, porque é bonito aquilo. É bonito, você tá na varanda da fazenda, assim, no fim da tarde, passa o tamanduá, as emas, o casal de arara vermelha, é uma coisa muito bonita. É imagina. normal, mas dá uma paz enorme, é lindíssimo. Então as pessoas precisam entender também, a cultura da caça, ela é muito difundida mais para o norte, que é onde as pessoas têm mais problemas econômicos e buscam uma forma mais extrativista de tratar a natureza, entendeu? E menos Sim, harmônica. Então sim. eu acho que é isso que as pessoas precisam ter em mente, assim, a civilização, né, a civilidade, ela também traz esse preservacionismo embutido. Hoje o Brasil tem sua lei ambiental, que é a mais rigorosa do mundo, parece que nunca é o suficiente, né, mas ela preservou, querendo ou não, 67% do nosso território intacto, cobertura natural, e o resto para a gente poder fazer comida para a gente, um pouco para fora também, vender, né, equilibrar, porque quando os preços estão muito baixos, né, eu misturo muito com o mercado, que é a minha área, então não sei se a gente está fugindo um pouco Não, do tá foco aqui, perfeito. Não. mas quando os preços caem, eles não remuneram o produtor, ele corre o risco de voltar a práticas extrativistas, porque como eu falei, a parte econômica ela é importante para que se alcance esse equilíbrio, né. Não que isso possa acontecer hoje no Brasil, mas só de uma forma didática para explicar. Então, muitas vezes, quando tem um excesso, um excedente produtivo, ou o mercado externo está pagando mais, é importante que ele possa vender para o mercado internacional, para quê? Para que ele possa manter investimentos, né. Então, quando se fala assim, por exemplo: "Ah, vamos parar de exportar ou vamos limitar as exportações para manter os preços domésticos baixos", eu falo: "Então, a lei econômica me diz que o preço é um equilíbrio, né, entre oferta e demanda. Se a oferta aumenta muito, o preço cai. Então o que eu deveria fazer não é limitar as exportações, eu deveria estimular a produção de alguma forma, porque Produção, estimulando a produção eu claro. tenho mais oferta do produto. Desestimulando o lucro, eu desestimulo a produção. E aí futuramente eu vou ter mais falta ainda do produto. Então é isso que a gente precisa entender, são conceitos simples, conceitos econômicos que a gente sai também da escola, eh, Deveria. idealmente saber, teoricamente sabendo, mas que chega aqui fora a Exato. gente não consegue mais ligar Lé com Cré, entendeu? E fazer um ensino racional. Outra questão em relação ao ensino hoje em dia, Lívia, é que as pessoas chegam com conceitos muito prontos, tá? Muito prontos para apresentar para as crianças. "Ah, vocês podem mudar o mundo, então eu vou falar para vocês aqui sobre a COP30 agora". Não, gente, elas precisam primeiro aprender as matérias básicas. Por quê? Para poder chegar lá na frente e avaliar. Entendeu? O que são essas premissas que estão tentando impor aqui, né, o Brasil está sempre no meio, enfim. Então, eu acho que falta muito conhecimento básico aplicado à vida prática
E o custo que tem isso, essa falta de comunicação entre a vida prática e o conhecimento, é que a gente cria pessoas que creem em coisas sem saber chegar naquele raciocínio. Então a gente fala, por exemplo, muito da acho que uma das maiores falácias do nosso da nossa era, que é que a carne faz mal, e eu tenho certeza que você já abordou isso aqui, né. Então, como assim? Comer ultraprocessado é bom, é melhor na pirâmide nutricional do que você comer carne que tem não tem carboidrato, tem gordura e proteína, não faz nenhum sentido, né. Então coisas que a Exato. gente desaprendeu a pensar, e absorve esses conceitos prontos, né, quase que um desculpa a palavra, assim, um pouco forte, mas quase que um emburrecimento das pessoas, através da aplicação de conceitos. Eu vi um amigo me mandou uma vez que é um outro tema que eu tenho certeza que você abordou aqui, inclusive você abordou comigo uma vez em uma outra oportunidade. Me pediram para o meu filho segunda-feira na escola é segunda sem carne. Por quê? Porque a carne ocupa 17 mil litros de água por quilo produzido. Então, não, né, não é assim. Outro ponto, minha filha outro dia veio: "Ah, mamãe, tem que economizar água, senão vai acabar a água do planeta". Eu falei: Não vai acabar a água do planeta, a água cicla. Você pode poluir a água do planeta, mas Querida. acabar com a água do planeta não, ela tem 4 aninhos, né, É, agora ela tá com 5. imagina. Mas assim, são conceitos, aí eu expliquei para ela, aí ela é engraçado, olha só, a gente também subestima as crianças. Ela virou para mim e falou assim: "É, mas a água lá de fora é aqui do jardim, tem uma torneirinha Aham. para às vezes lavar alguma coisa". E ela falou assim: "Mas a água lá de fora vira nuvem, e a nuvem vira chuva". Então ela entendeu que só a água da torneira de dentro que acabava. Que amor. Então é isso, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aqui acho que é o que nós estamos fazendo aqui, né, tentando trazer esse pensamento racional de volta Trazer. para a mesa. Exato, exato. É, uma das coisas que, quando eu pensei em conversar contigo, com outros tantos profissionais, inclusive o William foi o primeiro episódio que nós falamos do alimento ideal humano e falamos de toda essa questão ancestral, foi excelente a conversa com ele, foi justamente trazer essa perspectiva sobre vários pontos de vista. Porque não adianta só pegar aqui o livro, se quer a versão em inglês, né, não adianta pegar aqui o livro: "Ó pessoal, lê isso aqui, é maravilhoso e tá tudo aqui". Claro que tem muita informação, mas ouvindo tu falar agora, dando essa aula sobre o que tá ali, né, mais no finalzinho ali daquela parte do livro final, falando sobre a biodiversidade, mas também unindo, olha só como tu já tá fazendo a relação com as questões econômicas, com a questão didática, ensino das crianças, então tudo isso está tão relacionado, que chega um ponto que é muito pouco esse livro. Esse livro aqui é talvez, né, o início para deixar ali aquela vontade de conhecer mais. Então isso nossa, é perfeito, assim, essa forma como tu tá explorando também o tema, Lígia. E, nossa, eu tô, assim, encantada com a tua É tudo um explicação. conjunto de fatores, É. né, e eles precisam se conversar. Então, por exemplo, as pessoas imaginam que o produtor é um cara muito, capitalista selvagem, né, muito ganancioso. E eu falo assim, na verdade, ele precisa da parte econômica para poder sobreviver. Tem ano que ele toma prejuízo, tem ano que ele toma lucro, tem ano que ele perde tudo para uma seca fora do normal, né, tem ano que a produtividade bomba. Então ele é um cara que está com tudo em risco. Eu tenho, assim, essa questão da ganância é um espantalho que colocaram, né. Tem gente que é menos, né, e tem gente que só quer sobreviver. E nós temos hoje no Brasil 70% dos produtores sendo médios e pequenos. E isso está no último censo do IBGE, né, que diz que 70% das propriedades têm até 50 hectares. Então, assim, tem um espantalho que colocaram aí das grandes multinacionais que produzem soja, que isso, que aquilo. Tem, mas esses elementos eles fazem parte do mercado também. O mercado, com o tempo, ele Claro. sim se concentra, é um fenômeno econômico. Se a gente estudar um pouquinho de teoria econômica, vai entender que isso acontece, por exemplo, farmacêuticas. Temos pouquíssimas farmacêuticas hoje, são concentradas. Indústria de carnes, mesma coisa. Indústria de papel e celulose, mesma coisa. Então, assim, infelizmente, Exato. até os sistemas de ensino hoje, já que a gente está falando tanto de educação, até os sistemas de ensino hoje são mais concentrados. Tem muito menos materiais do que tinha no passado, né? Eles são terceirizados, eles são comprados pelas escolas, escolhidos e comprados pelas escolas. Então, assim, Exato. é uma tendência econômica, né, tá lá na teoria, pra quem quiser estudar, acompanhar. Agora, eu não sei te falar sobre a natureza individual
de cada produtor. O que eu sei te falar é que se ele não tiver lucro, ele não tem condições. Esse é o ponto, assim, fundamental. Então, se ele não tiver lucro, ele não tem condições de continuar, de crescer, de melhorar, reinvestir, produzir mais numa mesma área, economizando aí, consequentemente, o avanço sobre outras áreas. Porque, assim, se amanhã a humanidade estiver toda passando fome, tenho certeza que as pessoas vão querer revogar o Código Florestal e falar: "Não, agora pode, porque nós estamos morrendo, né, Que a gente assim, de vai fazer? fome, o que que a gente vai Exato. fazer?". Então veja bem, isso é tudo é relativo, né. Mas o ponto é, ele é um cara que ele precisa receber, inclusive para ter uma boa, situação ali, remunerar as pessoas que trabalham com ele, os fornecedores dele, mandar o filho dele para uma escola, ter condições, né, todo mundo quer ter uma vida digna. Então isso é no mínimo necessário, né. Então essa parte econômica ela é importante para as pessoas entenderem. E como eu falei, commodity não é produto de valor agregado, ela é produto com valor agregado muito, muito baixinho. Então, rapidinho, uma alta no custo, assim, rapidinho interfere nas margens, né. Tem Claro. alguns anos que saem da curva positivamente, mas normalmente não é assim. Então você liga tudo, você entende. Quando você observa, inclusive do ponto de vista econômico, você entende que uma propriedade degradada e improdutiva não é economicamente viável. Então, qual que é o interesse daquele produtor de ter aquela terra, ter que cuidar da reserva daquela área, porque ela é totalmente responsabilidade daquele produtor, daquele CPF, né, de ele pagar o imposto territorial sobre aquela área e não produzir, e não tirar nada daquilo. Então ele é um cara que está Exato. em extinção, né. Inclusive as pessoas colocam, metas, né, pega essa COP30, temos meta de recuperar não sei quantos hectares de pastagem até não sei quanto. Falo: "Olha gente, sinceramente, esse controle do homem sobre os processos, de uma forma muito generalista, ele é muito arrogante, porque a gente nunca sabe qual que é a necessidade de cada um. O que eu tenho para falar para vocês é que esse processo ele já está em franca reversão, franca reversão, porque a pressão econômica, ambiental e social hoje é tão grande que ele não consegue manter aquela terra improdutiva. É impossível. E isso é bom para o meio ambiente, né? E isso fala a pecuária regenerativa, entendeu? Então isso é muito interessante. Tudo o que é bom para a natureza é bom para o produtor também, ele tem interesse naquilo. Se ele não tem, é porque ele não enxerga. Se ele não enxerga, ele está fadado a deixar aquela propriedade, aquela atividade e colocar outra pessoa mais eficiente no lugar. Tem até uma estatística, né, que diz que 97% dos negócios familiares rurais, e são 90% dos negócios são familiares, tá, 97% não sobrevivem até a terceira geração por incompetência, e acabam cedendo áreas para quem saiba Nossa, manejar melhor aquela área. Então, quem sabe manejar melhor aquela área acaba reduzindo esse nível de degradação que a gente tinha no passado, que vem encolhendo. Então, tudo isso vai acontecendo de forma natural, respeitando inclusive os pequenos produtores que têm uma dificuldade maior de fazer isso, são pessoas mais carentes, pessoas mais sofridas, né, pessoas que vivem nas zonas rurais, muitas vezes sem acesso a um bom hospital, a um bom atendimento pré-natal, como eu falei, falta de escola, né, então eu conheço propriedades, assim, que na Amazônia, em que as crianças precisam pegar barco para estudar numa escola que não tem luz. Então é muito triste isso. E a gente precisa ponderar tudo, colocar tudo numa caixinha de equilíbrio, né, e não demonizar para um lado, não demonizar para o outro, se conversar mais. Isso que tem faltado muito, falta de diálogo para tentar compreender. sim. Eh, e tudo fala, como falei, né, o futuro da pecuária é totalmente regenerativa, pode ter certeza. Ai, nossa, perfeito, Lígia. Isso eu acho que tu essa parte final conversa bastante com o finalzinho ali do livro, tem um capítulo, se eu não me engano é o 16, que diz "Alimentar o mundo". Então ele fala justamente dessas questões, o que que a gente está produzindo, o que que a gente quer produzir? A gente quer o ser humano está aqui, nós somos humanistas, a gente quer colocar o ser humano em primeiro lugar, a gente quer que as pessoas tenham uma vida plena e não só sobrevivam, que elas tenham todo o potencial delas, Perfeito. assim, realmente Inclusive você me fez lembrar de mais um aspecto, talvez o Dr. William tenha abordado, mas hoje a gente tem um índice maior de obesidade no mundo do que de miséria. Olha só, a gente está indo por um outro caminho, né. Então nós precisamos rever a qualidade dos alimentos que a gente tem colocado na nossa mesa. E isso tem tudo a ver com ser sustentável. Então com certeza, pecuária, uma pessoa como eu doente falei. não vai Exatamente. Quando a gente passa, por exemplo, um arado, acho que isso é uma coisa importante, é que eu não gosto de enfrentar a agricultura. Eu acho que a agricultura não é nossa inimiga.
ela é Sim. complementar, né. Mas algumas pessoas gostam, porque tem o negócio da dieta a questão da dieta carnívora, mas mesmo para dieta carnívora a gente precisa dos grãos para alimentar os animais, mesmo nesse cenário, né. Então eu acho que eh, é tudo paralelo, não são inimigos. Mas quando a gente passa um arado, por exemplo, a gente pega toda aquela harmonização de microbiota debaixo da terra que a gente falou que armazena 60% carbono e destrói ela. Não de uma forma irreversível, mas que precisa se recompor. A gente tem uma liberação de novo de carbono para a atmosfera, novamente, já que esse é o problema, né, Uhum. que não acontece na pecuária. Se a gente fizer um manejo adequado das pastagens, a gente quase nunca passa o arado nela, né, a cada 10 ou 12 anos, e olhe lá, talvez nem precise se a gente fizer um manejo bem adequadinho, bem bonitinho, com pastejo adequado, porque, eh, é importante, por exemplo, para as áreas que elas sejam pastejadas, que aquele dejeto do animal seja depositado ali pisoteado, né, que ele seja Exato. incorporado à terra, que ele dê umidade e cobertura de novo para aquela terra. Então, a concentração do gado ela é importante também para manter aquela pastagem. Se você deixar só a pastagem ali, ela vai se consumir, ela vai envelhecer e ela vai parar de crescer e não vai fazer essa reciclagem. Então, o gado é fundamental para esse sequestro de carbono debaixo do solo, né. Então, tudo isso faz parte de, uma produção harmônica. E olha, eh é muito difícil a gente chegar no ideal. O ideal não existe, a gente está sempre buscando, mas a pecuária brasileira ela tem se aproximado cada vez mais disso. É impressionante o nível que a gente tem hoje de tecnologia benéfica aplicada à pecuária. 15 anos atrás, eu falo que eu vim desse mercado, não era assim. Pecuária brasileira era o patinho feio do mundo, a gente estava olhando para fora, vendo o que que os gringos estavam fazendo para copiar, e hoje a gente chegou num ponto de maturidade, assim, que nós já sabemos aliar o que nós temos de benefício, por exemplo, muito sol, muita água, muito calor, né, terras férteis, com a nossa natureza produtiva com a tecnologia, né. Teve uma época em que a gente achou que ia virar os Estados Unidos em termos de confinamento. Essa ideia já passou, tá, não, hoje não é assim. Hoje a gente entende que nós temos muito mais produção de pasto do que eles, e que a gente precisa Uhum. usar isso em benefício, porque é mais barato inclusive, novamente, a parte Sim. econômica, novamente a parte econômica. O que é melhor para o meio ambiente, certamente é melhor para o produtor também, porque o que ele produz vem do meio ambiente, não tem como dissociar. Então eu faço novamente, eu vou fazer essa comparação, que ela pode ser muito mal interpretada, mas se as pessoas tiverem honestidade para entender o que eu estou falando, ela vai ficar muito didática. Então você tira um cerrado, por exemplo, uma floresta, para colocar uma pastagem extremamente produtiva, extremamente sequestradora de carbono e ainda produzir comida. Então qual que é o grande prejuízo? Se tem biodiversidade lá, se tem animais lá, e foi necessário que isso fosse feito para que a gente pudesse estar aqui agora. Então, assim, foi necessário, né. Eu preciso produzir para comer, não consigo viver de ar. Até se o livro teve até aquele infográfico que a gente chega aqui nos respiratorianos, né, então acho que não vai rolar, então Exato, a exato. gente tem que estar sempre no meio, no equilíbrio, entender a realidade e como tratar da melhor forma essa realidade, né, porque o que a gente tem hoje é um idealismo, ideológico que faz a gente achar que pode viver totalmente sem impacto, e isso não existe, tá, isso não Perfeito. existe. Inclusive, outro dia eu falei até para uma pessoa, eu falei: "Ah, você está escrevendo isso aí", algum comentário lá, "Você está escrevendo isso de onde? De cima da árvore? Né, você está em cima de uma árvore nativa escrevendo isso? Ou você está dentro de um apartamento com o seu celular plugado na tomada, que se utilizou de alguma linha, de energia elétrica que derrubou mata para poder passar?" Porque na prática é assim. Esses dias eu até sobrevoei o Mato Grosso, tirei uma foto, falei: "Vou até tirar foto", porque as pessoas não sabem que elas têm um impacto quando elas usam o celular. Tá lá a linha de eletricidade passando pela floresta, no meio da mata. Então é importante as pessoas saberem, todo mundo tem um impacto, tá. E quem vive no campo normalmente tem um impacto menor do que quem vive na cidade. Sem Normalmente o dúvida. impacto é muito menor mesmo. Então é isso Perfeito. aí. Ótimo. Quando tu falou daquele uso da terra, Lígia, quando a gente imagina todas as cidades, o pouquinho que utilizam da terra, 4%, né, eu acho, Isso, fica dentro desse 4%. Olha o impacto que a gente tem. Saneamento básico, que pouquíssimo no Brasil assim, é assustador, o que a gente ainda tem que melhorar. Então, o impacto das construções, o impacto de tudo isso não está contabilizado.
Não É, tem uma fora o copy olhando trânsito nas pra cidades que não o flui, você demora trânsito. 2, 3 vezes mais tempo para percorrer o mesmo trajeto que você precisaria percorrer se não Olha, eu tivesse vou trânsito. estradas, assim, que a gente pode aqui, né, ficar pensando o terror que é não só para segurança, mas também por essa questão, vou demorar aqui talvez um trecho que eu demoraria 4 horas, vou demorar provavelmente 6, 7, porque as estradas são terríveis. Exato. Olha, outro ponto, o pessoal fala, teve muito aquela moda do futuro burger, né, o hambúrguer de vegetal, eu nem chamo de Sim. hambúrguer, mas você já viu como ele vem? Quando você compra um contrafilé, ele vem a peça, assim, né. Quando você compra, ele vem numa caixa de papelão com plástico para organizar 2 hambúrguerzinhos, então: "Ah, você está sendo sustentável?" "Aham." "Então tá bom." Pra cima de É, mim. Não, você está consumindo um monte de recursos para te dar para que você tenha essa apresentação desse produto, porque caso exato. contrário, ele não seria vendável, ele não seria atraente perante os É, olhos. Ele precisa parecer uma caixa de iPhone quase, assim, de tão é, atraente para você levar para casa e comprar. Então isso é tudo, assim, é tudo uma enganação, a gente precisa entender onde está o equilíbrio. Eu preciso viver, eu tenho direito de viver, o meu vizinho também, ele vai comer do jeito que ele acha, eu vou comer do jeito que eu acho, tá bom? Todo mundo tem o direito, vamos fazer da melhor forma possível. Hoje o Brasil tem uma legislação ambiental que protege aí muito, é sensoriamento remoto, você derrubou uma árvore, bate o Ibama aqui na tua casa. Ninguém sabe disso, as pessoas não têm essa consciência, tá? O que a gente precisa combater sim é a grilagem ilegal, é o garimpo ilegal, é a invasão ilegal de terras públicas, né, poluição, não reciclagem, o uhum. uso ineficiente dos recursos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma carne de laboratório, "ah, ela é mais sustentável", eu falo: "Onde que você vai ter que encanar 100% da água para produzir aquela carne? Vai ter que ser 100% da água encanada". E aqui não, aqui a natureza me faz um filtro para essa água cai da chuva, o animal come o pasto que cresceu com a água daquela chuva, não precisa nem de irrigação, Os 15.000 litros, né. os 15.000 litros, todo o dejeto do animal é utilizado pela natureza, a urina do animal É, volta para a natureza. Então, assim, é um filtro, é um é sistema de brincadeira. É, filtragem é. perfeito, que você não tem na indústria. Então, assim, onde vai ter um desperdício maior de água, uma poluição maior de água, uma energia para limpar essa água, gás de energia, e gás de energia embute aí combustíveis fósseis ou placas solares que seja, essas placas solares não vão ser descartadas nunca. Então isso nunca Uhum. vai virar lixo. As pessoas têm uma ilusão. Então vamos voltar a raciocinar. Eu nem sou especialista nessa área, mas a gente aprende a ligar Lé com Cré. É isso que as pessoas Exa precisam voltar a falar, a fazer, entendeu? É isso aí. É, Mas muito tá bom. bom. Acho que eu invadi todas as outras aulas aqui. Desculpa aí. Imagina. Lídia, perfeito, porque a tua aula vai ficar mais para o finalzinho, vai assim, ó, vai abrilhantar de uma forma muito Que bom. obrigada. E eu Imagina. queria comentar aqui, te agradecer também em público, eu sempre te agradeço ali, eventualmente alguma mensagem, mas no podcast da Agrifato, vocês têm agora um presente muito especial, além de outros presentes que tu sempre, assim, recebe teus convidados ali com todos os teus entrevistados. No final do podcast, tu sempre entrega um livro agora, então queria te agradecer muito por essa Ó, vou até divulgação e mostrar esse aqui, ó, o nosso estoque aqui de livros, ó, dá para ver ali? dá pra ver a caixa. Ah, Então, coisa toda boa. vez que eu vou para o podcast, eu pego um ali, levo ou 2 e levo para o convidado ou convidados. Então tá aí só Ai, para que ótimo, Lídia. a gente Então faz acho a que distribuição. Dou para amigos, perfeito. é fundamental que as pessoas conheçam isso e saibam argumentar, né. Claro, claro. Então acho que para a gente fechar, se tu quiser deixar uma mensagem final, também comentar do teu trabalho. Bom, o podcast eu sou fã, né, tu sabe que eu tô sempre escutando, assim, viajo, coloco. Agora mesmo vou escutar um que eu vi que saiu agora com a Aline. A É, Aline é também vai muito ser uma legal. convidada dessa série, Legal. então já vai ter aparecido por aqui. Então se quiser deixar uma mensagem, nossa, fiquei super feliz com a tua participação. Olha, tem uma coisa que eu comecei nessa área muito por influência da família, porque como eu te falei, eu não sabia o que que era viver fora. Até tive dei umas flertadas, assim, com direito, com medicina, mas nossa, rapidinho eu voltei para o meu eixo, né, acho que coisa de adolescente mesmo. E eu sempre me senti muito familiar, né, na fazenda, na produção, então faz parte da minha essência. Mas eu de fato me apaixonei de verdade, um amor de verdade, um amor real, quando eu descobri que o boi, ele pegava o que ninguém digere, o que ninguém transforma em comida, que é o pasto,
que é um alimento nutricionalmente muito fraco, muito ruim, e ele transformava no melhor alimento que existe, no mais rico, naquele que contém todos os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Então, o dia que eu descobri isso, eu fiquei assim, isso demorou, né, porque não é uma coisa que você tem plena consciência, uma consciência holística quando você é criança, entendeu? Mas quando eu descobri aquilo, eu falei: "Cara, ele tem um sistema digestivo que é feito, ele é gigante, ele é enorme, ele é complexo, ele tem 4 cavidades para ele conseguir fazer a digestão daquilo que ninguém consegue digerir, que é a celulose, né. Tanto que a gente não tem intestino para isso. O carnívoro, ele não tem intestino para isso. O cachorro, nosso sistema digestivo é muito mais parecido com o do cachorro do que com o do bovino, né. Então a gente não tem estrutura Sim. física, fisiológica para fazer isso, né. E isso é fantástico. Então ele tem um monte de micro-organismos, de bactérias ali dentro do estômago dele, que a gente chama de rumen, né, na veterinária. Rumen, omaso, abomaso e retículo, são os 4 estômagos do animal, todos diferentes um do outro, com coberturas internas, né, revestimentos internos diferentes um do outro. E quando eu vi aquilo entre a faculdade e a graduação, depois da graduação um pouco, eu falei: "Uau, isso é uma máquina, é fantástico". E eu, de fato, me apaixonei pela minha área. Falei: "Não, eu além de estar aqui, eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu fico muito satisfeita, eu sinto que eu estou do lado do bem", sabe, Do quase assim bem. uma coisa meio idealizada. Eu sinto que eu estou do lado do bem, por mais que as pessoas falem contra isso, eu falo: "Não, eu tenho muito orgulho de levar a minha vida assim, porque eu, com toda a minha honestidade intelectual, estudando, analisando e vivendo de fato, eu entendo que isso aqui é uma coisa boa para mim, para as pessoas e para o nosso planeta", vamos falar assim, né. A fazenda lá é linda, e ela não tem muita coisa não, é natureza e uma casinha simples e tá tudo bem. Então isso é uma coisa que me deixa extremamente satisfeita. E às vezes eu leio uma matéria ou outra que fala, essa semana eu li uma matéria sobre a Associação do De Olho em Matéria Escolar. "Ah, mas a representante da associação é do meio rural". Eu falo: "Claro, ela é a pessoa que está preparada para falar sobre isso. Vocês queriam que fosse alguém de fora?". "É, mas tem interesse". Eu falo: "Claro que ela tem interesse em defender o que é dela". Óbvio, gente, Claro. acho que o mundo que as pessoas vivem, entendeu? Então, esse é um ponto, eu acho que eu estou aqui, eu faço isso, eu defendo isso sim, obviamente tenho os meus interesses, mas eu te digo de coração que com toda a minha honestidade intelectual, eu vivo, entendo, estudo, leio, não canso de aprender, estou sempre aprendendo, e eu de fato sou apaixonada por isso, porque eu sinto que a gente está no caminho certo, como seres humanos, seres viventes, sociedade e tudo mais. Então esse é o recado que eu queria deixar para as pessoas, que conheçam antes, não me deixem só convencê-los, né, que estudem, busquem informação, raciocinem por conta e tenho certeza de que vocês estão do lado certo. Ai, perfeito, Lígia. Nossa, maravilhoso. Quando falou ali, parece que eu tô do lado do bem, eu fiquei pensando: "Nossa, é uma sensação muito boa, É né, meio estar dolentinha, assim, mas é verdade. defendendo". Não, mas é perfeito. Ai, muito, muito É obrigada verdade. mesmo. Então, espero nos encontrarmos pessoalmente em breve, Se te Deus conhecer quiser, logo pessoalmente. mais. Um abraço, Precisamos. então. Um Ah, beijo. então tá bem. Um beijo, Lígia, muito obrigada. Valeu. Tchau, Beijão. tchau.